Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro da disciplina do Constitucional 3, tá certo? Vamos dar início. A gente tinha... Bom dia, Luana Louise. Que bom tê-la aqui. A gente tinha previsto aí a apresentação, caso não houvesse o comparecimento do Djalma, né, que tinha ficado para a aula anterior, e o Gley também ficou de trazer um resumo. A gente já iria adiantando com os outros trabalhos. E aí a gente já tem a previsão aí da doutora Beatriz Coelho, né? Que eu acredito que ela vai tratar da ADPF, mas também temos a Ana Patrícia, tá bom? Que vai tratar sobre a ação declaratória de constitucionalidade. Ana, você já pode iniciar a sua apresentação, Ana Patrícia? Posso, professora? Eu vou só... A gente vai aqui apresentar. Você vai bem aqui no onde tem apresentar agora, certo? Uma setinha. Certo. Aí tem assim, uma janela. Sim, já fui. Aí... Onde tem apresentar agora, aí tem uma janela. Uma tela. Você clica em uma janela e deve aparecer aí o teu arquivo aberto. Por isso que eu disse que você tinha que abrir aí. Abrir o arquivo do teu. Fica tão pequenininho, peraí, tá? Não. Deixa eu ver aqui. Você vai assim, ó. Tem aqui. Apresentar agora, né? Na lateral aqui inferior direita. Aí você vai em uma janela. Pronto, já deu certo aqui. Ótimo. Muito bem. Pronto? Está aparecendo? Vai já começar. Perfeito. Está aparecendo aqui, Ana. Pode iniciar. Eita, ela fez muita coisa, hein? Bora lá. Eu fiquei com a parte, né, da ADC, que é a Ação Declaratória de Constitucionalidade. Então, o que é que eu fiz? Primeiro, eu vou fazer assim, uma revisão, né? Uma revisão rápida do que é que se trata a ADC, alguns pontos que eu achei mais relevantes. E aí a gente vai entrar na questão das ADCs 43, 44 e 54, né? Que vão tratar sobre aquela questão do início de cumprimento da pena. Isso. Né? Todos os recursos, que é aquela questão da prisão em segunda instância, que eu achei um tema, assim, ainda bastante atual, né? Que gera, assim, inúmeras polêmicas ainda. Então, posso começar, né, professora? Só um minutinho, Ana. E aproveitando o ensejo, Ana Patrícia, né? Muito interessante aí a tua proposta de abordar essas ADCs, né? Que acabaram tendo um julgamento agora no final do ano passado, né? Salvo engano, foi em novembro, enfim. Aí, o que acontece? Que a gente vai ter, posteriormente a esse julgamento do Supremo, né? Que até houve uma mudança de postura, né? Dos ministros naquele momento, Ana. A gente vai ter aquele fenômeno que a gente já começou a falar aqui na aula, mas eu queria fazer uma abordagem também ainda, né, com vocês, daqui até a próxima aula, que é aquela ideia daquele efeito backlash, né, de uma reação do legislador, né, para um contexto, digamos, de se buscar uma reação política, né, uma espécie, entre aspas, aí, retaliação a uma decisão, né, a uma decisão judicial, né, que pode trazer modificações, né, do ponto de vista da legislação, que é própria aí ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo também, né, no seu poder, nas suas atribuições de legislar, tá certo? E aí a gente vai tratar, depois que a Ana Patrícia falar, pessoal, também um pouco desse efeito backlash, né, que tem sido muito, hoje em dia, falado, né, em algumas questões, até de concurso público, tá certo? Vocês podem se deparar com isso aí, não é, com essa reação do Legislativo, em busca de se buscar uma superação, né, dessas decisões judiciais, tá certo? Pode começar, Ana, obrigada.
Pronto, então, a ADC, né, ela vai ser é um instrumento que você tem para um controle concentrado, né, constitucional concentrado, e ele adentra no nosso ordenamento a partir da Emenda Constitucional 03 de 1993. E aí ela vem fazendo alteração nessa redação do artigo 102 e também fazendo um acréscimo ao artigo 103 da Constituição. Né? Então, eu coloco aí o artigo 2, em que fala sobre a competência do STF, né? Sobre a questão da guarda da Constituição, que lhe cabe, né? A sua competência, e aí cabe processar e julgar originalmente ação direta de inconstitucionalidade de lei e ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade ou ato normativo federal. Né? Então, aqui a gente vai perceber também claramente que o objeto da ADC, elas são atos normativos federais ou leis federais. E no artigo 103, ele fala também sobre a questão da ação direta de inconstitucionalidade e adiciona a questão da ação declaratória de constitucionalidade. Quanto à questão do objetivo e competência, como eu já tinha falado, né, agora há pouco, ela tem o objetivo de declarar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal, né? E, assim, uma observação importante é a questão que as leis, né, as normas, elas são presumidamente, né, elas são presumidamente constitucionais. Ela existe uma precisão constitucional relativa. Por que relativa? Porque ela é constitucional até que se indique a sua inconstitucionalidade, até que ela se torne inconstitucional. Diferente de quando uma norma ela passa pela ADC, ou seja, ela passa a ser uma presunção de constitucionalidade absoluta. Significa dizer que não cabe mais aquela norma, né, a qual passou pela ADC, que é resultado de um ADC, haver controvérsias, né? Não há mais provas em contrário contra ela, ou seja, ela goza dessa presunção de constitucionalidade absoluta. E a competência, né, também como a gente falou lá no artigo 102, ela é do STF, né? 102, inciso 1, a linha A, né, da Constituição de 88. Isso mesmo, Ana Patrícia, né, pessoal? Só fazendo uns parênteses aqui, tá bom, Ana? A gente vai pontuando perfeitamente, aí a tua tá muito bem colocada, né, a sua exposição. Como a Ana falou, pessoal, Ana Patrícia, a grande diferença, né, de se falar na ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade ação direta de inconstitucionalidade, e a ADC é o objeto dessa ação. A gente já vê por aí, que é o objeto da ação, né? Enquanto a ADI tem como objeto uma lei ou ato normativo federal ou estadual, né? E ainda do Distrito Federal em competência de Estado, tá certo? A ADC, que a Ana Patrícia está falando, só vai ter como objeto a lei ou ato normativo federal, tá bom? Então, a gente já elimina, né, lei municipal, a gente já elimina lei estadual, e a Ana também vai falar aí mais para frente, acredito, né? Dos pressupostos da petição inicial, que estão da ADC, né, que vão estar aí a partir do artigo 13, o 13 fala da legitimidade, mas o 13 da 9868 não foi recepcionado, né, porque houve essa alteração pela emenda 45 de 2004, né, da reforma do judiciário, e aí a Ana deve colocar para vocês esses requisitos da petição inicial, que também vai ter uma diferenciação, tá certo? Mas muito bem, Ana. A gente vai considerando aí, você pode continuar. Obrigada. Pronto. Ok. Obrigada, professora. A questão dos legitimados, né? Os legitimados, eles são exatamente os mesmos da ADI, né? E aí, só relembrando, eu trago aí o artigo 103, né? De quem pode estar propondo, né? A presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, enfim, esses que estão aí listados, né? E que a gente, aí, lá na frente, quando eu for falar da questão em si das ADCs, né, que eu estou trazendo, a 43, 44 e 54, a gente vai falar mais sobre esses legitimados. Vamos identificar.
né? De questionamento do mérito em si, mas assim da questão mais técnica, né? Alguns elementos que a gente vai identificar da ADC, né? Que tem que estar presentes. Quanto ao procedimento, esse procedimento ele é exatamente regulado, né? Como a Ana Paula acabou de falar, pela Lei 9.868 de 99, né? E aí, eu lendo, professora, sobre essa questão, alguns autores, eles fazem uma diferença entre a ADI e a ADC quanto à participação ou não do advogado-geral da União, né? Alguns consideram que o advogado-geral da União... Exatamente, viu? Você vai falar, né? Aí, ainda pela visão do Supremo, né? Rapidinho, o Supremo ainda não acata, mas a divergência doutrinária. Pode falar aí, por esse efeito, o que você vai dizer? Porque alguns, eles consideram que o advogado da União, e aí o Supremo não acata devido, né, esse motivo, por quê? Porque não está tentando se impugnar nada, né? Não há impugnação. Então, não há necessidade, então, de uma citação desse advogado da União. Não há perigo de defender, né? Porque não se está buscando a inconstitucionalidade, se está buscando declarar a constitucionalidade. Só que o efeito duplo, que assim, essa doutrina, eu percebo, assim, esses doutrinadores que defendem essa tese, eles estão ganhando muita força, né? Assim, pelo que eu li. Porque o efeito duplo, ele considera o seguinte: quando você pede a constitucionalidade de uma lei, você não sabe ainda se aquela lei ela vai ser determinada constitucional ou não. Porque, assim, é um efeito positivo e negativo, né? Isso. Se você considera que essa lei é constitucional, ela é constitucional, ótimo. Mas se ela não for, ela vai gerar um efeito negativo, né? Ou seja, inconstitucionalidade. Então, o que é que significa? Então, ele diz assim, olha, como você está adentrando com a ação, a gente não sabe qual vai ser o resultado, né? Então, eles acreditam na necessidade desse advogado-geral da União, ele está sendo citado, assim como ocorre também na ADI. Isso. Né? Então, também. Essa divergência, né? Cenário aí, né? Isso. Então, justamente, o Supremo ainda não, né? Não, digamos, não vê ainda esse caráter, né? Em considerar aí a participação do AGU, mas muito provavelmente, né? Pode ser que daqui a algum tempo haja essa modificação, né, Ana? Eu acredito também, Ana Patrícia, que dependendo da relevância da matéria, né? Se houver situações que podem implicar aí, realmente, especificamente a lei federal, né? Em questões em matérias de interesse da União, né? Muito provavelmente pode ser, aí por analogia ao rito da ADI, né? Pode ser citado o AGU para essa necessária aí participação, tá bom? Isso, exatamente. Mas é inclusive um bom tema, né, professora, para artigo? É bem interessante, bem interessante. Né? Então, é importante também se considerar alguns requisitos, né, da petição inicial, que são aqueles previstos no artigo 14, nessa lei que a gente acabou de citar, de 9.868, né? A mesma lei da ADI, da DC e da ODO, né? 9868. Isso. Exatamente. Inclusive, eu ia trazer todos esses artigos, eu posso até posteriormente estar aí colocando no chat, porque eu acabei não colocando aqui nos meus slides. Mas, tranquilo, eu acredito que o pessoal tem um acesso aí no Vadmeco, né? Ou na lei. Tá bom? Agora, realmente, né, a Ana vai falar aí, pessoal, tem um requisito que é próprio desta petição da ADC, né, ação declaratória, que ele deve existir, né, Ana Patrícia, e que vai diferenciar da ADI, né? E aí você deve comentar, né, que é aquela ideia da controvérsia, certo? Que é a demonstração de controvérsia relevante, né, sobre a norma objeto, que seja relevante sobre essa norma objeto, que é exatamente o que está previsto no artigo 14, inciso 3. Inclusive,
né, professora, assim... Aí é interessante completar, então, isso, né? Controvérsia, Ana Patrícia, judicial. Era isso que eu ia colocar, porque se a gente for perceber, é até uma forma que eu acho da gente... eu acho aí que entra a questão da economia processual, da celeridade processual também, porque imagine, se tem uma lei, muitas vezes se tem uma lei, que todos os dias se entra com ação pedindo a inconstitucionalidade dessa lei, assim, questionando a constitucionalidade dessa lei, né? E aí chega uma hora que, de fato, o STF ele tem que tomar um posicionamento quanto a isso, né? Porque acaba gerando diversas ações, sempre no mesmo sentido, né? E aí, de fato, se precisa tomar uma decisão com relação a isso, e aí vem a questão da constitucionalidade. Eu achei, professor, inclusive, eu acho a ADC, apesar de ter sido uma ação que teve seus questionamentos, mas eu acho que depois dela se teve acabou se tendo um pouco mais diminuiu mais assim aquela quantidade de ações que chegavam no STF, viu, professora? Pronto, aí é justamente essa tentativa, né, Ana, muito bem colocada aí no teu posicionamento, né? A ADC, ela foi até questionada, né, naquela primeira ADC, tem uma questão de ordem na ADC número 1, né, que questiona a existência da própria ADC, né? Por quê? Porque se dizia, né, Ana Patrícia, que aí, se a gente tem a possibilidade de, a gente não, né, os legitimados, virem a propor junto ao Supremo uma ação declaratória para que o Supremo venha e diga que a lei é realmente constitucional, o grande argumento é que se estaria violando o direito de acesso à justiça aos tribunais, né? Mas aí, pessoal, não é por aí, né? A questão é que se espera do Supremo uma manifestação de uma maneira uniforme, né, padronizada, sobre a lei federal, para que não haja tanta divergência nessa aplicação dessa lei pelos tribunais, né? É a questão da segurança jurídica também, né, professora? Isso quando a gente for conversar, inclusive, sobre essa questão da prisão em segunda instância. Uma outra coisa muito interessante é a questão, não se admite a questão da intervenção de terceiros, né? Em regra, ela é proibida. Mas, né? Ana Patrícia, só um parênteses aqui, rapidinho, sobre essa questão da controvérsia judicial, pessoal, se eventualmente, né, já caiu numa prova da OAB, por isso que eu estou falando aqui, né? Lá na questão da OAB, ele dizia assim, faz algum tempo já essa perguntinha, eu acredito que era da segunda prova, né, da segunda fase da OAB. Aí ele falava que havia, no caso, bastante controvérsia científica, doutrinária, ou seja, o entendimento de jornalistas, de professores, de revistas, entendem? Não é isso, pessoal. O que vai ter, só completando, tá, Ana Patrícia? O que vai ter que ser demonstrado na petição inicial, né, por um dos legitimados, tá certo? Lembrando que aquela legitimidade, existe a legitimidade universal e especial também aqui para essa ação, tá? Vai ter que ser demonstrada a controvérsia judicial, gente. Então, o autor, né, o legitimado, ele vai juntar decisões divergentes, decisões judiciais, tá? Não é doutrina, não é, por exemplo, o que pensa o professor André Ramos Tavares e o que pensa o professor Alexandre de Moraes, né? Ou o que pensa o ministro Barroso, entenderam? Não é divergência de pensamento doutrinária, tá? É divergência de aplicação do direito ao caso concreto. Ou seja, o autor tem que juntar, né? Tem que mencionar lá na peça inicial, lá na petição, ele vai ter que mencionar as decisões divergentes. Tá claro, gente? Lorena, Beatriz, Anne, Luana, Júlia, bom dia. Glei, bom dia. Tá claro, pessoal, isso aqui, o que é controvérsia judicial? Muito bem, pois pode continuar aí, Ana. Obrigada.
Nada, professora. Então, a questão da intervenção de terceiros é um outro ponto importante. Em regra não é admitido. Mas entra aquela questão do o amicus curiae, né? Que ele pode participar, né? Ele pode intervir na questão da ADC, né? Inclusive, também a gente vai ver a participação de vários amigos, porque a professora pode ter mais de um, né? No caso, agora assim, eu só não consegui me lembrar o limite de até quantos são, até 12 professora que pode, porque tem um limite. A gente teria que ver lá no regimento do Supremo, vou tentar ver para vocês aqui. Tem um limite, porque eu acompanhei na época essa questão da prisão da segunda infância e realmente foram... Quem vai limitar, isso pode caber a um ato de né, gestão do processo pelo próprio relator, entendeu? Foi, assim, eu me lembro que foram vários na época. Isso, pode haver. Por exemplo, naquele caso da DPF, que eu não sei se é o que a Beatriz do anencéfalo, né, também, participou a igreja, em movimentos pró-vida, ou movimentos, né, a favor da autonomia da mulher, enfim. Porque se for colocar nisso também, não acaba nunca, né, professor? Tem que haver uma limitação. Verdade. Tem que ter um pouco de senso, realmente. Então, assim, a questão também importante é que a ADC, depois de ser colocada em pauta, não pode ter desistência, né? E aí isso já foi comentado, inclusive em aula, que é aquela questão que passa a ser interesse de todos, né? Da sociedade em geral. Então, ela não é admitida em nenhuma hipótese. Isso está previsto no artigo 16, né, dessa lei agora que a gente está tratando. Que é a nova... Isso, Ana. Aí, pessoal, rapidinho aqui sobre a desistência, né? Completando aí a informação da Ana Patrícia, na verdade é porque se trata de um processo de caráter objetivo, né, Ana? E aí é de interesse de toda a sociedade. E aí, pessoal, a questão do amigo da corte, né, que a Ana Patrícia colocou. Nesses artigos aí da ABC, na lei, na 9868, do 13 ao 21, né? São poucos artigos. Por quê? Porque o trâmite vai ser basicamente o mesmo da ADI. Agora é o seguinte, ele não prevê nesses artigos, ele prevê, né? Aqui no artigo 20, ele prevê a instrução probatória, né? Quer dizer, que o relator ele pode ouvir pessoas ou, enfim, realizar perícia, o que seja necessário para a demonstração da situação, mas nesses dispositivos da ADC, Ana Patrícia, pessoal, ele não prevê o amigo da corte para a ADC, expressamente, né? O que é que se utiliza? O artigo 7º, em analogia, parágrafo 2º, tá? Da ADI, né? Então, analogamente, tá? Em situação análoga, o relator, considerando a relevância da matéria, a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. E aí, Ana Patrícia, ele pode admitir e inadmitir também o relator. Hoje já tem decisão do Supremo, certo? De maneira irrecorrível, então ele pode limitar, né? Acredito que fica naquela ideia da quantidade, certo? Certo. Professora, qual é o artigo, hein, por favor? 7º, parágrafo 2º da lei, o 7º. A mesma lei. Certo, estou botando aqui. É porque eu não tinha visto, eu realmente... Em analogia à ADI, tá certo? Tá certo. Pode continuar, Ana. Né, contra a decisão final, não cabe recursos, né, que é aquela história que ela já é constitucional, né, não vai caber recurso, mas tem a questão dos embargos de declaração, né, que eles são admitidos. Isso, caso reste alguma situação obscura, né? Exatamente. Não com relação ao mérito, né, professora? Exatamente, não com relação ao mérito. Né, mas também não cabe ação rescisória, né? Não cabe a ação rescisória, tá? Para a mesma situação, tá certo? Em relação à ADI, ADI, a ADC, a ADO, a ADPF, certo? Vale para todos.
eu vou ter aqui a questão do STF não ser vinculado na decisão, mas eu vou trazer ele aqui para o próximo slide, né, que cabe a questão dos efeitos da decisão, né? Primeira observação que a gente faz, que aí não, é só para lembrar aqui, tá? Que a decisão, né, da ADC, assim como todas, né, se dá por maioria absoluta do STF, né? 6 ministros. Isso, exatamente. Ela é uma decisão que tem um efeito erga omnes, né? Ou seja, para todos, porque está lá no controle concentrado. Ele, em regra, ele é ex tunc, ou seja, ela retroage ao tempo, mas porque em regra? Porque a gente aqui vai lembrar daquele efeito de modulação, né? Isso. Do temporal. Da lei, o 27, que tem que ser conferido pelos ministros por 8 ministros, né? O quórum é qualificado. Né, no caso. 2/3, né, professora? Isso, 2/3 que equivalem a 8 ministros. Que equivale a 8 ministros. Que é quando eles, por algum relevante motivo que eles que achem relevante, é uma situação para evitar, por exemplo, se foi dado inclusive em sala, aquele exemplo da questão dos tributos, né? Quando vai haver assim, um prejuízo muito grande à sociedade ali, eles por uma questão realmente de bom senso, para que não haja esse prejuízo, eles vão determinar ali um lapso temporal, um determinado tempo, né? Para que a partir daquele tempo ali seja válida a decisão, né? Ela é vinculante aos órgãos do Poder Judiciário e Executivo. E por que não do Poder Legislativo? Exatamente para não acontecer aquele engessamento, aquela fossilização, né, do Poder Legislativo. Ou seja, uma lei que ela é considerada constitucional ou inconstitucional, ela não tira do legislativo o direito dele fazer uma lei sobre aquilo, inclusive que vá contra, né, a essa decisão. Isso. Ele tem esse direito, porque é a questão do respeito entre os poderes, né, que existe, a questão do próprio respeito dele legislar, né, e as típicas, né, próprias dos poderes. Exatamente. Então, mas aqui também tem um outro detalhe. E essa lei que foi determinada constitucional, né, passou por uma ADC, ou até mesmo inconstitucional, ela pode ser revista? Eu vou aqui na ADC, porque a ADC, a gente, logo no início, a gente disse que ela gozava de uma presunção constitucional absoluta, né? Significa dizer que nunca mais ela pode ser mexida? Não, né? Mas somente pelo próprio STF, porque o STF, ele não se vincula. Isso, muito bem. Não se vincula. A senhora quer fazer alguma observação? Justamente, o plenário, né, do Supremo, quando ele resolve, ele pode mudar de posicionamento, como aconteceu no caso dessas ADCs, né, Ana Patrícia, você vai estar tratando, a 44, 40, não lembro agora o número, mas enfim. 44 e 54. Isso. E aí acabou havendo uma mudança de postura, né, do Supremo, quando ele deixa aquela visão que havia anteriormente, né? Teve até uma manifestação da ministra Rosa Weber, né? Que ela falava que estava indo pelo princípio do colegiado, enfim. Aí depois eles alteraram esse posicionamento, né, em relação ao julgamento dessas ADCs, falando que realmente a execução, o cumprimento da pena só se dará depois de transitada em julgado, né, sentença penal condenatória, tá certo? Ou seja, dando primazia à presunção da inocência, né? Isso, a Ana vai já falar. Pessoal, realmente a Ana Patrícia tem total razão quando ela fala aí, né? Essa decisão ela vai vincular aos demais órgãos do Poder Judiciário, por exemplo, Tribunal de Justiça aqui do Estado do Ceará, os tribunais regionais federais, 5ª Região, 1ª Região, tá certo? Vão estar vinculados, e os órgãos da administração pública, né? Em todas as suas esferas, tá certo? Agora, pode ser que exista posteriormente
até pela ideia, aquela ideia que a gente já tinha trazido no início do semestre, né? Do fenômeno da mutação constitucional, se a sociedade, né, se determinadas relações realmente vão se modificando, né, com o tempo, e determinada legislação não vai ter mais como ser aplicada em determinado momento, por até alterações, né, nas relações sociais, tá bom? Uma perguntinha que poderia ser feita, realmente, né, ao poder, ao próprio plenário do Supremo, né, o plenário, porque, assim, se fala, a doutrina fala que os ministros, né, estariam vinculados ao seu pensamento, o que não está vinculado seria o plenário, né, quer dizer, o órgão como um todo, o tribunal pleno, né, e que poderia haver uma modificação de postura do tribunal como um todo, aquela ideia da corte reunida, né? Aquela cláusula de reserva de plenário, né? Full bench, né? Que vem lá do direito americano. Mas, pessoal, realmente pode haver uma modificação de posicionamento e o legislador, ele pode vir a legislar, seja por emenda à Constituição, né? No seu poder de reforma à Constituição, ele pode emendar a Constituição em razão desse tema, por exemplo. Isso aí está sendo pautado, né, no Congresso, né, Patrícia? A história, esse é o efeito backlash, né? Há uma reação do legislador em razão de uma decisão do Supremo que pode não ser uma decisão que seja, digamos, afinada ao contexto social, à realidade, às aspirações da sociedade, né? Enfim. E pode haver também uma alteração na legislação ordinária, infraconstitucional. Existem também, nesse contexto aí, propostas em relação à alteração do CPP, né? Código de Processo Penal. Mas aí uma perguntinha que poderia vir, Ana, antes da gente entrar aí nas ADCs, seria se uma lei anterior à emenda constitucional número 93 de 93, né? A emenda constitucional de 93, que instituiu a ADC, por exemplo, uma lei que seja de 90, de 91, né? Ela poderia ser objeto de uma ADC. O que vocês acham, pessoal? A lei que veio a ser elaborada antes da entrada no ordenamento constitucional, né, da própria ADC. Será que essa lei federal, ela poderia ser alvo de uma ADC? Com certeza, tá certo? Já foi algo. A gente tem um exemplo da lei da COFINS, tá? Deixa eu falar aqui para vocês. Que trata da COFINS, tá bom? Ela já foi alvo de uma própria ADC, né? Saber se realmente era constitucional a incidência da contribuição para a finalidade social. E, salvo engano, nesse caso também, teria que ver só qual é. Acho que é a própria ADC número 1, viu, Ana Patrícia? Se ela iria incidir juntamente com a contribuição, né, para a finalidade social e o PIS, em relação aos empresários, tá? Foi alvo aí, essa lei é de 91, mas ela foi alvo de uma ADC, mesmo a ADC tendo sido introduzida só em 93, tá certo, pessoal? Era só para completar aí, viu, Ana? Pode continuar, obrigada. Não entendi nada. Eu acho que é isso. Pronto. E aí a gente vai chegar nas ADCs 43, 44 e 54, né? Foram 3 ADCs que, inclusive, elas foram julgadas, né, em conjunto. O Supremo pode julgar em conjunto, viu, Ana? O Supremo pode julgar em conjunto até a DI e a ADC se tiver o mesmo objeto. É a história que você falou, né? A questão da celeridade, do aproveitamento, né? Isso, né? E aí, essas ações, elas foram, a 43 foi a primeira, né, que foi proposta, que na época foi pelo PEN, que era o Partido Ecológico Nacional, hoje em dia é o Patriota, né, o Partido do Patriota. E aí, na época, assim, antes de tudo, é muito importante a gente dizer que o objetivo é examinar a constitucionalidade do artigo 283, né, do Código de Processo Penal,
Que, inclusive, eu enganchei aí, porque eu imaginei o seguinte, quando a gente pensa assim, gente, Código do Processo Penal, ele vem antes de 88, e aí como é que foi colocada a ADC, né? E assim, de antemão, dizendo que é porque a redação, né, desse artigo 283, na verdade, ela se deu em 2011, né? E por isso ela foi da ADC, né? Ou seja, é uma lei federal e ela não é pré-constitucional, ela vem pós-Constituição de 88, né? Porque Perfeito, Ana Patrícia, perfeito. Se fosse pré-constitucional, só caberia a questão da DPF, né? Exatamente. Então, assim, era uma dúvida que eu tinha, que eu estou compartilhando, porque também pode ser a dúvida dos demais, né? Então, assim, o objetivo é exatamente examinar essa constitucionalidade, porque até então, olha a situação, até então, esse objeto, essa temática, né, que tratava essa questão da prisão em segunda instância, ela já tinha sido trazida por diversas vezes ao STF, só que através de habeas corpus, né? Inclusive, uma decisão do habeas corpus, que foi, parece que em 2016, que foi o habeas corpus 126292, né? Que foi o que decidiu sobre a possibilidade do início da execução da pena logo após a confirmação da sentença, logo em segundo grau, né? Foi base para essa ADC 43, que foi colocada pelo PEN. Aí, uma outra questão importante já da gente verificar, legitimidade. Se a gente for lá no artigo 102, legitimidade ao 103. Né? Então, lá no artigo 103. Com representação no Congresso. Que são legítimos, primeiro, competência STF, foi proposta onde? No STF, as ADCs. Legitimidade, partidos políticos, e aí você vai ver, na 43, o PEN, e a 54 foi proposta pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB. E a 44, ela vai ser proposta pelo Conselho Federal da OAB, né? Ou seja, todos previstos no artigo 103. Aqui, como eu disse no início, a gente está aqui não vendo a questão de mérito da decisão, mas uma questão dos elementos contidos na ADC, né? Localizando, que eu achei importante, sabe, professora, isso. Perfeito. Então, a partir daí, entrou-se essa ADC 43, né? E a ADC 43, ela vem justamente com esse tema de fundo, né? Que é o chamado princípio da presunção da inocência, como foi falado, né? Que é de acordo do artigo 5, inciso 7º, né, da Constituição Federal, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas, na verdade, o tema central de todas as ADCs foi exatamente esse artigo 283 do Código Penal, que dizia que ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita ou fundamentada da autoridade judiciária competente. O que é muito importante a gente ver nessas ADCs é que elas tiveram ação cautelar, né? Eu não sei se eu disse anteriormente, mas as ADCs, elas têm essa condição de você propor, ela permite a ação cautelar. E a ação cautelar, nesse caso, ela se deu na tutela de urgência, né, Ana? Ela é prevista tanto para a ADI, ADC, a própria ADO, na omissão parcial, né, que o Supremo é o relator, e ele poderia até conceder monocraticamente com referendo do plenário, né, depois, ele pode ordenar que se suspendam, né, Ana Patrícia, os processos que estão tramitando nas outras instâncias, óbvio, né, as instâncias iniciais, enfim, as instâncias, ou no âmbito de um tribunal, ou instâncias originárias, né, instâncias comuns, primeiro grau. Então, o relator ele pode ordenar que se suspenda a tramitação desses processos, até que sobrevenha a decisão definitiva de mérito. Nesse caso, se deu exatamente a questão da execução provisória de pena de prisão, né? Então, a libertação das pessoas presas, né, antes do trânsito julgado em segundo grau. Isso foi um dos pontos, né, que eu considerei relevante, e também como, né,
as decisões que se dão em sede de controle concentrado, né? Inclusive a ADC. A decisão ele teve efeito erga omnes, né? Daí, portanto, Lula, na época que foi assim, a gente coloca o Lula como foi a principal expressão na época, era o principal medo, né? Na verdade, também a principal personalidade na época, que teve, inclusive, que foi, inclusive, solto, né? Teve a sua soltura, né? Que por ele ser um preso provisório. E não, agora, assim, aquelas pessoas que tiveram prisão preventiva, né? Elas não foram soltas, porque realmente somente se tratava de presos provisórios. Tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante, a questão dessas diversidades processuais. Professor, eu estava lendo um texto, né, que diz que quando o STF ele decide a ADC, ele também decide a prejudicial em todos os casos concretos, né? Mas é considerado diversidades processuais. Aí é isso aqui, a minha, inclusive, eu trago essa coisa, professor. Não, a ideia da diversidade é porque, assim, se houver, né, aquela questão que a gente poderia chamar, muito bem colocada aí a situação, Ana, do que se chama na doutrina do direito constitucional, pessoal, do distinguishing, quer dizer, de distinguir, né, distinção. Eu falo da figura do distinguish, que distinguir quer dizer, não vai se aplicar, gente, efetivamente um determinado precedente, né? Porque aquele caso concreto, Ana Patrícia, ele tem alguma situação peculiar, né? Sim. Que não faz parte daquele precedente. Então, o advogado, e aí, Ana, muitas das vezes, pessoal, falando para todos, né? Não é só para, enfim, falando para todos, essas situações vão chegar muitas vezes, quer dizer, qual é o momento, Ana Patrícia, você colocou muito bem que o Supremo, né, ele não está vinculado às suas decisões, porque ele pode mudar de posicionamento. Em geral, pessoal, a doutrina lá do direito constitucional vai dizer para a gente que um dos grandes momentos, né, que o Supremo tem para, muitas vezes, até rever seu posicionamento, né, rever suas decisões, seria na propositura das reclamações constitucionais, ou seja, eu tenho que alguém um interessado, que um tribunal determinado não está cumprindo uma decisão do Supremo, ou está, né, efetivando de outra maneira, então vai lá e o advogado efetivamente manifesta que há um descumprimento, ou que deve ser, né, visto de outra forma, porque há uma modificação fática, alguma situação de modificação social, e é um momento que o Supremo tem na reclamação, apesar de ser, né, do controle difuso, está indo por um interessado, se essa reclamação ela vier, né, a posicionamento do Supremo, na reclamação vier a modificar o entendimento do Supremo, vai ter os efeitos erga omnes, entendeu? E vai ser disseminado. É aquela ideia, né? Vai ser ampliado, né? É aquela ideia de que a gente tem da abstrativização do controle difuso, né? O controle difuso hoje, pessoal, ele tem ganhado rumos, né, dos precedentes judiciais americanos. A gente já tem esse incidente de resolução de demandas repetitivas, né? A gente já tem a vinculação às decisões do Supremo, que estão previstas aí no nosso CPC, tá certo? Então, a gente tem uma proximidade muito forte, né, Patrícia, desse controle difuso, né, quando surte efeitos que o Supremo mudar de posicionamento, né, numa tese que ele já tenha afirmado, num precedente, isso aí muito provavelmente vai ganhar efeitos também gerais. A ideia da repercussão geral, né, de dar um contexto, uma amplitude maior nesse contexto. Tá? Entendeu, Ana? Ou seja, entendi. O grande instrumento que tem levado uma possibilidade, um momento, uma oportunização de que o Supremo possa até rever seu posicionamento, também tem acontecido por meio das reclamações lá no âmbito do STF, tá certo? Então, por isso que você fala de diversidade processuais. Pode ser que se leve um caso concreto e que o autor, né, por meio do seu advogado, é óbvio, né, porque precisa do advogado, né, para a propositura da reclamação,
o autor leva uma tese que em relação ao qual o precedente não se aplicaria àquele caso, e é o que a gente chama de distinguish, ou seja, há uma distinção em relação àquele caso. O overruling, né, que o Supremo é justamente a superação do entendimento. Overruling, né, quer dizer, o Supremo ele vai estar superando o seu posicionamento, pode ser superado aí em outro momento, né, que ele venha a se deparar com uma mutação constitucional, alguma situação. Pode continuar, Ana. Então, agora sim, uma coisa também que é interessante é que tanto a 43 quanto a 44, eles falam sobre muito essa questão a preocupação deles, se dá muito no sentido realmente de dizer que, olha, o artigo 283, na verdade, ele não vai contra o artigo 5º, né, da Constituição, do que trata da presunção de constitucionalidade, porque, na verdade, o que ele traz ele prevê os diversos tipos de penas que já existe, que é, na verdade, os diversos tipos de prisão, né, que é a prisão provisória, a prisão preventiva, isso no entendimento deles. Mas o ADC 54, ela traz algo, assim, que, inclusive, é bem interessante, que é a respeito de que estava se tornando quase que automático. Porque, por exemplo, a pessoa, quando era condenada na primeira instância, automaticamente ela já estava sendo declarada a prisão dela, né? Então, assim, a ADC 54, ela traz dentro da sua argumentação também esse questionamento, né? Com relação à presunção de inocência. E aí a gente vai perceber que em todas as argumentações que se dão... Aquela presunção... Rapidinho, Ana, só para contextualizar o artigo da Constituição, né? O artigo 5º, inciso 57, que fala: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? Muito bem. Né? Então, a 43, 44 e 54, o que é importante a gente perceber é que, apesar de serem argumentos diferenciados, pelo menos entre a 43, 44 e 54, né? Elas se fundamentam na Constituição, né? Então, assim, é algo também que é importante ser colocado. É, assim, a base do texto constitucional, né? Então, Exatamente. O que tem é o que está disposto no preceito da Constituição, né? É o comando da Constituição, a gente vê, né? E aí, por algum momento, e até, Ana Patrícia, a gente poderia fazer algumas considerações de caráter mais, digamos, sociológico, né? Em relação às posturas de alguns, assim, a visão de alguns dos ministros, que em algum momento, né, buscando o combate à corrupção, né, Ana Patrícia, acabaram ali cedendo, né, a um cumprimento, a uma execução provisória da pena, né, a partir da condenação em segundo grau, né? Isso tudo surge, pessoal, em relação a essas operações da Polícia Federal, né, a própria Lava Jato, né, e várias outras operações que começaram a desmontar e a trazer, a publicizar para a sociedade, publicizar o que já é conhecido, né? Esses esquemas de corrupção enraizados, não é assim, digamos, há muito tempo, né? No contexto nosso todo, né? Social no Brasil, na nossa história cultural, né? A gente sabe que a corrupção está enraizada, a gente vê a todo instante essas denúncias, não é? E aí, uma tentativa de alguns ministros para trazer uma visão, né, de que a lei é cumprida, de que quem pratica corrupção também tem que ser punido, né? Se cogitou desse cumprimento provisório aí da pena a partir da condenação em segundo grau de jurisdição, né? Bem atendendo, assim, ao clamor social, né, que a gente passa por uma época, que a gente continua, inclusive, nessa época, mas, assim, um dos grandes problemas que acontecem, e daí sair de um habeas corpus e vir para a ADC, é a insegurança social, a insegurança jurídica que isso trazia. Você imagine, a cada julgamento se entrava com habeas corpus, o habeas corpus sairia com uma decisão de prende na segunda instância, não, prende na primeira instância. De novo na segunda instância, outro não, vai prender na primeira.
Então, há uma insegurança jurídica. A ADC, ela vem para colocar um ponto final nisso. E que ponto final, né, professor? Do ponto final, que depois vem um de interrogação também. Ou então de reticência. Porque, novamente, essa temática ela ainda pode voltar à tona, tanto pelo Eu acho que a internet da Ana Patrícia falhou um pouco, pessoal. Foi a minha. Foi. Na achada dela. Como também hoje o Congresso, né? Como diversos. Pronto, professora. A Ana, é porque tinha falhado um pouco a internet. Pode continuar, isso. Ficou até em que parte? Essa questão, né, das reticências, que essa temática... Tá certo, Clei, bom dia. A questão das reticências... que aí pode, essa temática ela pode voltar, né? Ela tá... E que... Tanto pelo STF como a própria emenda da Câmara, né? E pronto, por emenda, pode vir por emenda do Congresso Nacional, né, com a aprovação nas duas casas, por aquele quórum, né, especial de votação das emendas, certo? Pode ser uma alteração à Constituição, isso está em discussão, ou pode ser uma alteração também à lei infraconstitucional, que no caso é o CPP, esse artigo aí que você trouxe para a gente, o 283, né, do Código do Processo Penal, tá? A tua apresentação não saiu, Ana. Professora, assim... Essa foi a minha apresentação. Eu digo... você... Resumir, né? Sim, já estava no último slide, era? Estava no último slide, por isso que eu tirei. Tá ótimo. Não, mas assim... Ana Patrícia, eu quero aqui te parabenizar, né, diante dos colegas, tá certo? Pela tua... por esse desafio, né, que você aí superou, no sentido de estar apresentando muito bem a temática, trazendo para a gente esses exemplos, né, das ADCs 43, 44 e 54, né, que foram... Foi muito boa, professora. Sim, Lorena. Foi muito boa. Muito bom. Bem ilustrativo, né, Lorena? Aí, dessa visão, gente, e dizer que é isso, né? Essa conjuntura que a gente vivencia, em alguns momentos, o Supremo toma uma postura mais ativista, né, Ana Patrícia? E aí é justo, parabéns, viu, pela tua apresentação, foi excelente. A amiga Lorena aqui já está te parabenizando também. E aí dizer que realmente, pessoal, em alguns momentos o Supremo, né, teve essa postura mais ativista de tentar, muito bem, de tentar dar uma ideia para a sociedade, né, para o clamor, como você colocou, a opinião pública, de que realmente a corrupção ela pode ser punida, né, por uma execução provisória. Tivemos esses habeas corpus aí do ex-presidente Lula, né, que realmente tramitaram e que acabaram em várias instâncias, né, e acabaram levando aí a temática a esse julgamento em conjunto dessas ADCs, a 43, a 44 e a 54, né? E realmente, hoje prevalece o entendimento. Teve uma mudança de posicionamento também no ministro Gilmar Mendes, né, salvo engano, e hoje prevalece aí a questão da primazia, da presunção da inocência aqui desse dispositivo do artigo 5º, né, 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas o que a Ana falou? Reticências. Reticências por quê? Porque, pessoal, eventualmente, né, a gente pode e vai ter, e na verdade... Tem aí um líder no Congresso, que, salvo engano, é um senador, não estou lembrada agora, o projeto, especificamente quem é a liderança, mas já em vários momentos se manifestou aí na imprensa, né, sobre a proposta de emenda à Constituição, Ana Patrícia,
essa PEC, né, que tramita relativamente a essa alteração da presunção de inocência e ou a outra ideia que seria modificar o próprio Código de Processo Penal, aí no artigo 283, tá bom? Nesse sentido, pessoal, é o que a doutrina vem trazendo aí também a ideia de se buscar, né, uma reação, né, à questão uma reação legislativa no que diz respeito a uma decisão judicial, né? Seria se buscar uma reversão da postura do judiciário posteriormente, tá certo? Por uma reação do legislador. Nesse contexto, gente, estão acompanhando aí o que eu estou falando, pessoal? Tudo em paz? Está aqui, Joviano, bom dia. Nesse contexto, pessoal, eu deixei para vocês lá no material didático. Parabéns, viu, Ana Patrícia, aqui pela tua apresentação. Aqui, estou vendo aqui. Parabéns pela... Um instante. Nesse contexto, eu trouxe para a gente também, né, estar analisando hoje, porque tem tudo a ver com essa questão da ADC, né? Essa ideia de que o legislativo, na sua função típica, ou mesmo o executivo, né? Claro que não seria aí o caso por meio de uma medida provisória, né? Eu teria que ter uma alteração mesmo de uma emenda, ou mesmo por um projeto de lei, né? De legislação infraconstitucional. Gente, isso aconteceu também, Ana Patrícia e aos demais colegas, né? Naquele caso das vaquejadas. Alguém acompanhou aqui? Tem uma emenda à Constituição, que é a 96 de 2000 e... Deixa eu ver aqui. A emenda 96 de 2017, né? Que acabou instituindo... Vocês chegaram a acompanhar a questão da vaquejada? A da vaquejada teve uma ADI, né, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, e acabou que foi isso, Ana, acabou que essa ADI, ela era uma lei aqui do estado do Ceará, né, depois eu posso pegar, acredito que eu tenho essa ADI aí para deixar para vocês no material, mas essa ADI, ela acabou, né, realmente lá no Supremo. O objeto era uma lei do Estado do Ceará, ADI, lei estadual, né? E a lei do Estado do Ceará, ela foi julgada inconstitucional, não é? Porque ela trazia aí a possibilidade da realização das vaquejadas. A gente sabe que aqui no Nordeste, né, é muito forte essa questão da vaquejada, pessoal, um movimento considerado uma manifestação cultural. Mas, ao mesmo tempo, tem um artigo da Constituição, né, que fala dos tratamentos desumanos, né, cruéis, na verdade, aos animais, não é? E aí esse contexto de tratamento cruel, né, com aquilo, tudo que a gente já falou aqui dos direitos fundamentais de terceira dimensão, né, solidariedade, enfim, essa visão dos direitos fundamentais, né, do meio ambiente, a fauna, que deve ser realmente protegida nesse contexto aí dos direitos humanos de terceira dimensão, tá certo? Realmente a gente teria um conflito, né? Aquela colisão de valores que estão na Constituição, uma colisão aparente, né? Bom, o que eu quero dizer é que, naquele momento, em 2016, né? O Supremo julgou a lei do Estado do Ceará inconstitucional, ou seja, deu procedência à ADI que tinha sido proposta pelo Ministério Público, salvo engano, né? E aí a lei do Estado do Ceará foi julgada improcedente. Foi o que aconteceu. A bancada lá no Congresso, né, Nacional, a bancada dos deputados, senadores nordestinos, acabou aprovando uma legislação, deixa eu só pegar aqui, para dizer a vocês, é a lei... A lei que foi aprovada ainda no ano de 2016, né, depois dessa decisão do Supremo, é a 13.364/2016, tá? Essa lei, ela diz assim, ó, eleva o rodeio, a vaquejada, artigo 1º, né, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, a condição de manifestações da cultura nacional, de patrimônio cultural imaterial, né?
Ou seja, eu tenho uma dicotomia aqui, uma antinomia, digamos, aparente na visão do Bobbio, né? De que haveria um conflito entre o tratamento degradante, cruel aos animais, tá? E a legislação, especificamente, que trata até o preceito constitucional das manifestações culturais de um patrimônio imaterial dos municípios, né? Sobretudo no Nordeste brasileiro, tá certo? Então, o legislador, no Congresso, Ana, ainda criou essa lei em 2016, para quem quiser ver, a 13.364, tá certo? Aí ele diz assim, artigo 2º, o rodeio, a vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, passam a ser consideradas manifestações da cultura nacional. Mas o que era que poderia acontecer ainda, né, Patrícia, Lorena, Júlia, Beatriz? Beatriz, eu acho que a tua apresentação vai ter que ficar para o outro encontro, tá certo? Luana, Iane, o que é que poderia acontecer ainda com essa lei que foi aprovada pelo Congresso, né? Que, quer dizer, trata, que traz como objeto aí que os rodeios, as vaquejadas são manifestações culturais da sociedade, né? Da cultura nacional. O que é que poderia acontecer novamente, Ana Patrícia? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Juliana? Sim, professora. Pronto, o que eu disse que a lei do Estado do Ceará foi inconstitucional, né? A lei estadual, declarada inconstitucional no ADI, né? Depois eu vejo aí o número direitinho para vocês. Aí o que aconteceu? O Congresso legislou e traz uma nova lei, né, de âmbito nacional, dizendo que os rodeios, as vaquejadas, mesmo em 2016, né, já em 2016, eles são manifestações da cultura nacional, tá certo? E aí, o que poderia acontecer com essa lei? Questionada de novo como a ADI. Exatamente. Aí, poderia ser novamente questionada como um ADI. Para não correr esse risco, o que aconteceu? Mas aí, no outro momento, que já foi em 2017, né? O Congresso Nacional vem e aprova uma emenda à Constituição com quórum qualificado, né? Votação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso, com quórum qualificado de 3/5, né? E diz o quê? Ali lá no artigo 225, no parágrafo 7º, institui aí, na própria Constituição, né? Que essas atividades são consideradas, né, de natureza imaterial. Ele diz assim, ó, para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º, que é proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, né? Quer dizer, a questão da vaquejada, né, dos rodeios, seria nesse contexto de crueldade à fauna. Não se consideram cruéis as práticas, e aí está no parágrafo 7º, né, que veio com a emenda 96 de 2017, gente. As práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 15, ou 215, desta Constituição, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentados por lei específica, que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Olha lá, gente, o que foi isso? O que foi isso, Ana Patrícia, Lorena? É uma reação do legislador, né? Estão entendendo? Uma reação, digamos, entre aspas, né? Uma retaliação aí do legislador do Congresso Nacional, que elaborou uma lei, né? E ainda fez aprovar aí uma emenda à Constituição para dizer que a vaquejada... Porque, gente, além de tudo, de ser considerada uma manifestação cultural, né? De patrimônio imaterial das coletividades, sobretudo no Nordeste, o rodeio lá em Barretos, em São Paulo, né? É porque essas festas também fazem o quê, Ana Patrícia? Movimentar o quê? Gera muito dinheiro, muita economia. Exatamente, doutora Lorena. Está no calendário, né, gente? Esse ano não, a gente não pode... Quer dizer, as pessoas não puderam vivenciar as suas festividades, né? Nos seus municípios, enfim...
Por quê? Porque por conta da história da pandemia, né? Mas certamente a movimentação econômica, né, Lorena, que você falou, econômico-financeira, de empregos, né? Até, se não me engano, passou aquele programa Globo Repórter, que ele falava da prática, né, do rodeio do pessoal que na época ficou sem poder realizar, né, Lorena? Essa questão da atividade, justamente que eles ficaram sem emprego, né, sem perspectiva de prestar ali os serviços em outros momentos, né, pessoal? E sabendo nós que ainda estamos vivenciando esse momento aí de crise sanitária, né, e que é responsabilidade nossa, né, da gente se cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde também da sociedade, né? A ideia de evitar realmente essas aglomerações, essas comemorações, tá certo? Esses eventos que nesse momento, né, peculiar da nossa vivência na humanidade, no mundo todo, né, não é propícia a essas aglomerações. Então, gente, para vocês terem uma ideia, né, Ana Patrícia, entendeu aí o contexto? Né? Houve uma reação do legislador. É o efeito que se chama efeito backlash, né? Uma reação do legislador. Gente, só para apresentar brevemente aqui a vocês, tá certo, pessoal? Eu deixei lá no material de vocês. Vocês estão vendo aí, começando a ver? Tá dando para ver aí, pessoal? Lorena, Luana, ok, Luana, Joviana. Pronto, tá dando, Ana? Dá para ver, professora, tá ok. Eu deixei esse material aí para vocês, né? Esse texto, o efeito backlash da jurisdição constitucional, reações políticas ao ativismo judicial, tá certo? Esse texto, esse artigozinho de 20 páginas somente, tá? Do professor Jorge Malmenstein, né? Doutor pela Universidade de Coimbra, enfim, ele é juiz federal no estado do Ceará, tá? Na 5ª região, e ele vai trazer aí, né, explicando o que é que vem a ser esse fenômeno, tá certo? Esse fenômeno aí do efeito backlash. Doutor Joviano, bom dia. Você tem acesso ao microfone, Joviano? Beatriz, tem problema se a gente deixar a tua apresentação para a próxima aula, por gentileza? Eu acho que ela não conseguiu configurar o microfone. Ok, Beatriz, então fica para a próxima aula, tá? Joviano, obrigada. Ok, Joviano, você pode fazer uma leitura rapidinha aí do que tem nesse artigo, ó, conceito de backlash. Posso sim. Só porque tem muita zoada aqui, mas dá certo. Backlash é uma reação adversa, não desejada, à atuação judicial. Para ser mais preciso, é literalmente um contra-ataque político ao resultado de uma deliberação judicial. Tal contra-ataque manifesta-se por meio de determinadas formas de retaliação, que podem ocorrer em várias frentes. A revisão legislativa de decisões controversas, a interferência política no processo de preenchimento das vagas nos tribunais e nas garantias inerentes ao cargo, com vistas a assegurar a indicação de juízes obedientes e ou bloquear a indicação de juízes indesejáveis, tentativas de se preencher o tribunal por parte dos detentores do poder político, aplicação de sanções disciplinares, impeachment e ou remoção de juízes inadequados ou hiperativos, introdução de restrições à jurisdição dos tribunais ou a poda dos poderes de controle de constitucionalidade. Muito bem. Pode continuar, Joviano. O foco de ataque não é o fundamento jurídico em si da decisão judicial,
mas a vertente ideológica que costuma estar por trás do tema decidido. Se a decisão judicial tem um viés conservador, a reação política pode vir de setores progressistas. Se, por outro lado, a decisão for progressista, o contra-ataque virá de setores mais conservadores. Embora seja possível apontar vários exemplos em que houve um contra-ataque político progressista a uma atuação judicial mais conservadora, a experiência constitucional contemporânea tende a seguir um caminho inverso, ou seja, uma jurisdição constitucional pretensamente de vanguarda contra um sistema político mais reacionário. Obrigada. Não, tá bom até aí, tá certo? Gente, eu deixei esse artigo, né, que eu verifiquei e achei muito interessante, né, para vocês analisarem aí essa temática do efeito backlash, darem uma estudada também, né, para a gente ir para outros, exatamente. Já não é tão recente, né, essa temática, mas a gente está vivenciando essas questões, como a Ana Patrícia colocou, né, já teve a questão da vaquejada, foi em 2016 e 2017, né, por ali. A Ana trouxe aí a questão das ADCs, da execução provisória da pena, né, antes de transitar em julgado, muito pertinente, né, uma exposição de maneira muito segura, tá certo? E aí, pessoal, é para que vocês tenham essa noção de que existe essa reação legislativa, né, às decisões judiciais, que muitas vezes podem ter um caráter mais conservador ou mais progressista, vai depender aí da composição do Congresso e da própria decisão judicial que se quer reverter, né? Mas é para que vocês tenham essa ideia de que existe esse fenômeno, né? Hoje em dia, a gente tem visto, temos posições talvez mais extremas, né? Por um conservadorismo, a nossa sociedade está muito extremista em vários pontos, né? A gente viu aquela DO 26 do racismo, acho que já deixei para vocês, né? Da transfobia, da homofobia, a própria situação, a gente pode comentar, né, do racismo, Ana Patrícia. Aquele ataque ao rapaz que saiu do supermercado, né, gente, aí na quinta-feira passada, no Carrefour, né, que estava lá fazendo compras, enfim, ocorreu um incidente e acabou que o rapaz foi assassinado, né, pelos seguranças do supermercado. Enfim, como a nossa sociedade está intolerante, né? Como a nossa sociedade não está digna, né, de falar em humanidade, de falar em valores, tá certo? A gente tem que buscar estudar esses fenômenos também, rapidinho, Ana Patrícia, e aprofundar e fazer a nossa parte, pessoal, porque é a gente que vai poder tentar conseguir transformar a nossa realidade, tá certo? Diga, Ana. Eles estão argumentando que o rapaz respondia processos, né? Tinha medida protetiva, né? Pelo menos dois incidentes em relação à violência doméstica. Mas eu nunca ouvi falar que agora no Brasil se admite autotutela, né? E assim, lá eles não fizeram a ficha corrida do rapaz para acontecer o incidente, não. Eles realmente tiveram uma outra questão que não foi o fato do rapaz ter ficha corrida, né? Exato. São as agruras, né? Digamos, Ana Patrícia, são essas idiosincrasias, né? Esse contexto próprio da nossa sociedade, que isso não é nada recente, né? Isso, o Giovana está colocando aqui, uma banalização, né? Uma normalização da violência, a intolerância, o extremismo, né? Isso aí está presente desde a escravidão no Brasil, né? Gilberto Freire, né? Casa Grande, Senzala já falava. Estava até ouvindo, Ana Patrícia, ontem, foi no Roda Viva, pessoal, eu não sei se vocês acompanharam, né? É um filósofo, um professor, é interessante, até fiquei, né, empolgada em adquirir aí o livro dele, né, que é o professor Silvio de Almeida, tá?
Ele é um negro e ele está lá nos Estados Unidos, e não porque é um negro, mas ele tem toda a competência, tá entendendo? Porque não existe. A ideia é que a gente hoje ainda está engatinhando nesse contexto, né? Ainda tratando de ações afirmativas quando não deveríamos estar, né? A gente tem que falar em igualdade de condições, tá certo? O problema é que a nossa sociedade é muito desigual, né? É muito desigual, é muito injusta, né, Ana Patrícia? Essa distribuição dos recursos a própria economia, né? Não permite que as pessoas tenham o mínimo de condições, né? Quantas crianças, pessoal, nesse momento, e adolescentes, só um instante, Ana, quantas crianças, nesse momento, e adolescentes, estão sem estudar, porque não tem internet, não tem o mínimo, né? Uma condição básica, não tem nem alimento, né, pessoal? Quanto mais, certo, a internet. Diga, Ana. É aquela discussão do racismo estrutural, né, professora, que as pessoas não entendem. Eu vi uma entrevista, né, do vice-presidente, o Hamilton Mourão, dizendo que aqui no Brasil não existe racismo. Que existe racismo é nos Estados Unidos. Olha a fala dele. Porque lá nos Estados Unidos, as pessoas de cor, elas ficavam separadas das demais. Ou seja, na própria fala dele, você já percebe o racismo estrutural, na própria fala. Da Suprema Corte, né, pelos idos dos anos 70, salvo engano, aquela história da segregação racial nas escolas, né? Que houve a decisão também. Mas o que ele não entende é que o racismo estrutural é exatamente esse, que ele está em locais em que você não percebe, não necessariamente precisa acontecer a segregação física, né? Mas o racismo, ele está na fala dele quando ele fala de cor, então quer dizer que o branco é o sem cor, né? Quando se fala a questão de, muitas vezes, a própria questão de... Não teria que discutir mais essa questão de raça, né? Mas a questão de cor, né? E, na verdade, não é uma questão ou de raça ou de cor, é uma questão de condições, né, Ana Patrícia? Pode continuar, Ana. Te interrompi. Por exemplo, se coloca a questão que a questão do nosso país é uma questão de divisão social, de diferença social. O que tem que se entender é que a maioria das pessoas que hoje vivem, como o subcomandante Marcos usa, né, sempre de baixo na nossa sociedade, eles são, na sua maioria, negros. E há um motivo de ser, né? Exatamente. Pessoal, aí eu estou sugerindo também que vocês busquem, né, fazer uma leitura desse artigo que eu deixei aí para vocês, para a gente, para depois, eventualmente, né, aprofundar esse estudo aí desse fenômeno do backlash e dessas condições sociais em que a gente vivencia hoje, né, pessoal? O nome do professor lá que estava no Roda Viva ontem, viu, Ana Patrícia? É Silvio de Almeida, tá? Silvio de Almeida. Ele hoje faz estudos, né? Acredito que mora lá nos Estados Unidos e faz estudos em uma das universidades americanas, tá? Pesquisador, cientista, enfim, filósofo, né? Gente, ele vai falar dessa questão do racismo estrutural mesmo, Ana Patrícia, tá? Pessoal, pois, Beatriz, a gente vai ficar com a tua fala para a próxima aula sobre a DPF, que é o tema da aula, tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida mais, né, sobre alguma outra dúvida, eventualmente, sobre a questão da ADC, tá? A gente pode estar trazendo aqui para a próxima aula também, tá certo? Lembrando que o objeto é ler o ato normativo federal, legitimidade é a mesma, né? Existem os legitimados universais especiais, e que na petição inicial, aquele legitimado, ele deve comprovar a controvérsia judicial, né? Não se trata de controvérsia doutrinária, mas controvérsia de decisões judiciais, tá certo? Então, o autor, o legitimado, ele tem que mencionar expressamente na petição essas decisões judiciais
divergentes, tá ok? Que é para o Supremo, né, como a Ana Patrícia colocou muito bem na exposição dela, transformar essa presunção relativa em presunção absoluta e dizer se a norma é constitucional ou não, tá ok? Então, a gente vai encerrando hoje. Eu parabenizo a Ana Patrícia mais uma vez pela tua apresentação. Foi ótima, tá certo? E animo os demais colegas, né? Para quem tiver interesse, a Beatriz vai para a próxima aula, tá? A apresentar uma dessas temáticas, tá ok? Gente, até quinta, tá bom? Todo mundo tá presente, tá? Até quinta-feira, se Deus quiser. A temática é a DPF. Tchau, tchau. Beijão, gente. Tchau, Luana. Tchau, Iane. Tudo de bom para vocês. Se cuidem. Hoje ou Viana? Sobrou algum tema ainda que eu possa apresentar? Ainda há tempo hábil? Tu pode falar da ADO. O Djalma tinha ficado de falar sobre a ADO. Se você quiser trazer a ADO, tá bom? É que eu não escutei. É porque eu moro em frente à avenida. É uma desgraça aqui. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Omissão. Pronto, eu anotei. Aí, próxima aula. Se possível, nessa aula de quinta, Joviano, porque a gente, né, ainda tem algumas matérias para ver, tá bom? Show, dá certo sim. Próxima quinta. Agora, dia 26, tá ok? Combinado. Beleza. Prazer em rever. Tchau, tchau. Abraço.